A história da mina está crescendo, tem muita gente querendo se empregar. As entidades, a igreja dizendo que o minério pode nos prejudicar. Nós tratamos até ele aqui com um dragão adormecido, porque ele tá lá, a pedra tá lá quieta, né? Nessa serra aí. Do lado dessa serra aí tem 3 galerias. Vai ser um empreendimento que vai favorecer poucos e a desgraça que vai ficar vai favorecer a todos. A mineração sempre existiu no Brasil. Desde o Brasil colônia, quando os metais preciosos seduziram a coroa portuguesa, o país é alvo das consequências da mineração. Mais de 500 anos se passaram e a população ainda sofre com essas consequências, seja na questão ambiental quanto social e econômica. O início da possibilidade da exploração de algum tipo de metal atrai com o progresso, o desenvolvimento e o discurso da geração de empregos. Mas raras são as vezes em que a população é consultada. É o caso de Santa Quitéria, na Serra de Itataia, onde o dragão nuclear está adormecido. Desde a década de 70, os moradores do município de Santa Quitéria, que fica a 250 quilômetros de Fortaleza, vivem assombrados com a possibilidade da mineração de urânio começar na região. Quando surgiu essas primeiras conversas da mina de Itataia, tudo aqui se voltou para o urânio como se fosse a salvação, né? Fosse uma grandiosidade, um espetáculo aqui para Santa Quitéria. E com o passar do tempo a gente foi descobrindo que, na realidade, esse urânio ele não vai trazer essa prosperidade, esse dinamismo para a nossa cidade. É nessa região onde está a maior jazida de urânio do Brasil e a 7ª maior do mundo. As rochas do urânio aqui são associadas ao fosfato, muito utilizado em fertilizantes agrícolas. O urânio ele é um metal pesado e radioativo, né? Ele é importante, ele é muito procurado porque ele é uma fonte energética em reatores nucleares. Ele tem uma concentração de energia enorme que ele libera espontaneamente no processo que a gente chama de, é comumente conhecido como radioatividade, né? Na física a gente chama de decaimento radioativo. Nesse processo de decaimento radioativo, o núcleo do urânio, do átomo, se parte e ele cria novos elementos químicos que ainda assim são radioativos também, a gente diz são instáveis, e no processo de parte ele libera essa energia. Depois de todo o processo feito nas minas, o urânio é transportado para o processo de enriquecimento. Só depois ele passa para as utilidades principais. E porque o urânio ele tem uma coisa a mais além de produzir energia. Com ele você tem acesso ao poder das armas nucleares. Ele é muito importante por conta basicamente do interesse político e estratégico nas armas nucleares e em todas as tecnologias que foram desenvolvidas em torno dele. Pela Constituição Federal, é de competência da União explorar os serviços e instalações nucleares e exercer um monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e os seus derivados. Por isso, desde o início dos anos 2000, a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, tenta o licenciamento para a exploração da região do projeto Santa Quitéria. O problema é que ao redor da mina estão 156 povoados que serão afetados diretamente caso a mineração comece. 99% das famílias
elas têm essa insegurança, né, de vir todo esse empreendimento e afetar, assim como vai afetar o nosso modo de vida. A gente já percebe que vai ter um aumento de pessoas e a gente não sabe que tipo de pessoas. Isso também é uma forma de impactar bastante, principalmente para a nossa juventude, para nossas crianças futuramente, né? A dona Maria Auxiliadora mora aqui desde pequena. A alimentação vem por meio da criação e a água que vem da chuva é acumulada na cisterna. Segundo ela, ninguém nunca apareceu para perguntar se ela queria a mina, sendo a sua vizinha. Nunca apareceu ninguém para dizer, nós vamos explorar a mina, mas nós vamos ter que transferir vocês para outro canto. Para onde? Para onde é que eles estão pensando que vai levar? Esse terreno aqui, ele vai habitar tudo que a gente já fez no outro terreno? Não vão. A outra vizinha da mina é a Jeane. É do lado de lá da cerca que ela vê a ameaça do futuro assombrar a ela e a família. Depois que ela é explorada, contamina tudo, as águas, traz o pó para cima das casas. Aí quando chove, a água vai para a cisterna, a gente bebe. A nossa plantação não tem mais valor, os nossos bichos, a gente não tem mais valor de nada, né? Aí a gente não pode construir mais nada, contamina tudo. Além das incertezas de quando e como será essa mineração, as comunidades vivem com medo das consequências que o tal desenvolvimento pode trazer. Eles prometem muito emprego, mas qual é o emprego que nós temos aqui? Qual é a capacidade que nós temos para subir em cima de uma máquina? Eu vi lá em Catité, uma máquina, coisa mais medonha do mundo. Eles vão trazer gente de fora. Só a poluição dela faz mal a gente, não valia a pessoa ir trabalhar lá dentro dela. O mega empreendimento é um consórcio composto pela INB e pela empresa privada Fosnor Galvani, com o financiamento do governo do estado do Ceará. Em 2019, os moradores da região acreditaram ter alcançado uma grande vitória. O IBAMA, um dos órgãos responsáveis pelo licenciamento das atividades da mina, negou o pedido de licença ambiental. No relatório, os pontos apontados são a inviabilidade socioambiental e a hídrica. Aqui está diretamente essa história da vinculação entre as pessoas do território e a questão nuclear. Então, no relatório de impacto ambiental, não tinha dizendo, por exemplo, como era que as pessoas iam, digamos assim, sobreviver se por exemplo, tivesse um acidente. Uma nota técnica produzida por diversos organismos aponta que mais de 4,5 milhões de pessoas serão afetadas, direta ou indiretamente, quase metade de todo o estado do Ceará. Nós não somos contra o progresso, né? Mas nós temos clareza, através da doutrina social da Igreja, de que não podemos colocar os interesses capitais acima da dignidade das pessoas humanas. O que tem nos sustentado é justamente a agricultura familiar, o nosso modo de viver. Então, é assustador pensar que você pode perder tudo isso por algo tão monstruoso, né? Que é a ganância do homem. As consequências de trabalhar em contato direto com o urânio já são sentidas na família da Patrícia. O pai e o tio trabalharam nos anos 2000 na escavação das galerias para os estudos específicos sobre o material da região. O seu Antônio Gomes brasileiro, aos 72 anos de idade, teve um câncer no intestino grosso. Fazia periodicamente exames de imagens e tudo, mas não tinha índice de transtorno alimentar de estômago. Foi aí que a gente foi surpreendido por um diagnóstico terrível, que foi de um câncer no seco, que é a região que fica no final do nosso intestino grosso, e já estava com bastante metástases. A mãe da Patrícia, na mesma época do pai, trabalhou lavando os uniformes dos operários da mina. Ela tinha contato direto com o material carregado de urânio e teve o mesmo problema que o esposo. E isso ela tinha contato
diretamente com a lama. A lama, roupa suja, poeira, principalmente, para fazer todo aquele trabalho de lavagem e tal. Tinha esse contato, entende? E ela também passou por um problema gástrico. Além da produção e da comercialização de produtos da agricultura familiar, territórios tradicionais como indígenas e quilombolas também serão afetados. São 38 aldeias de 4 etnias diferentes em processo de demarcação de terras que serão afetados com a mineração do urânio. O que está em jogo é a espiritualidade, a cultura e a vida dos povos originários. Quando ouviu a palavra mineração, né, a gente não sabia tanto o significado, né, mas aí a gente buscou, né, e a gente conseguiu também uns parceiros e a gente foi vendo o significado, né, que para nós é como seja um termo da morte. Que eles alegam, eu sei que eles alegam porque nós não temos terra demarcada. Mas isso não quer dizer que nós não somos indígenas. Nós somos indígenas desde o nascimento, né? A gente sabe que na legislação tem que ter a consulta prévia dentro dos territórios indígenas quando for ter um grande empreendimento. Aí no conhecimento da gente, a gente veio ter conhecimento agora há pouco tempo da mineradora e não foi feita essa consulta. Os povos Potiguara, Tabajara, Gavião e Tupi-Batapuia também se organizaram para conscientizar todos dos riscos desse material radioativo. Para a gente vê essa terra não como um trunfo de lucro, mas como uma fonte de vida mesmo. Numa região semiárida como a de Santa Quitéria, a água é um tesouro. Inclusive, a Lei das Águas, sancionada em 1997, prevê que em situações de escassez, a prioridade dos recursos hídricos deverá ser para o consumo humano e abastecer os animais. Entretanto, o projeto do consórcio Santa Quitéria prevê que a mineração deverá utilizar mais de 1 milhão de litros por hora para lavrar o minério. Nós estamos em Santa Quitéria, no centro do semiárido. A chuva é pouca, a evaporação é muito elevada. Apesar disso, nos anos normais, você tem água suficiente. Existem regiões muito mais áridas no mundo. Mas uma mineradora como essa, um consumidor de água como a mineração, ele traz um impacto enorme nos momentos de seca. Nossas grandes perguntas são: para que utilizar-se muita água para poder lavrar minério de urânio e fosfato, e por que não utilizar a água que já existe para poder as pessoas da região produzirem alimentos? O reservatório Edson Queiroz, que abastece a região, pode oferecer 10 milhões de metros cúbicos de água em um ano normal de chuva. Mas a preocupação é nos anos de seca. Vai faltar água para os dois, o abastecimento e para a mineradora. E nessa luta do grande com o pequeno, a gente sabe o que vai dar. A preocupação dos movimentos e especialistas que acompanham o processo de licenciamento na região é também em relação ao gás radônio, produzido a partir da explosão do urânio. A substância presente no ar pode chegar até 1.000 quilômetros de distância a partir do local de origem. E aqui tem muita incidência de câncer. E com a exploração da mina, isso vai aumentar. Aí eu pergunto, Santa Quitéria tem um hospital que vá conseguir... como é que se diz, atender a população, as doenças que irão surgir? Depois do licenciamento negado em 2019, a INB voltou a fazer o pedido e um novo processo de licenciamento foi aberto. Para o Ministério Público Federal, o fato da empresa não ter respeitado o direito de consulta da população pode gerar consequências. A gente se preocupa não apenas com o meio ambiente, né, que pode ser afetado, mas especialmente as comunidades, né, que estão no entorno
não apenas as diretamente afetadas, como as indiretamente também. Nós compreendemos, inclusive, que nesse momento o direito de consulta ele já está sendo violado. Mesmo que o empreendimento ainda não esteja instaurado, o direito de consulta já está em violação. Por quê? Porque esse direito de consulta ele tem que ser prévio a qualquer tipo de procedimento estatal que autorize a instalação. O medo que se instalou nas comunidades, junto com a expectativa do empreendimento, está amarrado às consequências que vão chegar. Segundo os estudos, não serão poucas. Sem falar na radiação que é emitida pelo manuseio das rochas e é apontada pelos estudos científicos com alta probabilidade de provocar casos de câncer. O projeto do consórcio de Santa Quitéria tem a previsão de funcionar por 20 anos, um longo período que deixará consequências para além do que é previsto. A incidência de câncer na população relacionada à exposição a metais pesados, a radionuclídeos, ela acontece após um longo período de latência. Então, a exposição acontece durante um período e o aparecimento acontece cerca de 2 décadas depois. 2 décadas depois é o período que esse empreendimento deve estar previsto para ser encerrado após o seu início. Então, quando esse empreendimento estiver em suas vias de encerramento, a gente deve estar observando ali o aparecimento dos casos de câncer para a população. É uma herança maldita. É nesta mesma área que está a maior reserva de urânio associada ao fosfato do planeta. O teor do fosfato na região é de 11%, o maior registrado no Brasil. Mais de 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados estão previstos para serem produzidos neste empreendimento. Então essa é a dimensão que a gente está falando. Esses fertilizantes fosfatados podem carregar consigo materiais radioativos. Além do medo, a população convive com o ocultamento dos riscos que a mineração pode provocar. A União das Comunidades tem mobilizado diferentes instituições da sociedade civil a dizerem que Santa Quitéria precisa ser um território livre de mineração. O que eu peço é isso, se for explorar, aí dê um jeito de indenizar o que eu tenho aqui, minhas coisinhas, meus terrenos, minhas coisinhas, porque eu não fico aqui. Somos resistência pura. Todos os movimentos sociais, especialmente os indígenas, são sinônimo de resistência. Então eles não têm diálogo com ninguém aqui, não conversa com ninguém, eles não querem conversa com ninguém aqui. Eles só querem tirar o urânio e ir embora e não querem nem saber. Eles não querem nem saber como é que a gente tá, sabe? Essa região nossa aqui, hoje em dia, que tinha aquelas nascentes que o pessoal falava, que tinha aquelas nascentes de água, hoje em dia não existe mais. O dano ambiental naquela região é uma tragédia. Enquanto os moradores de Santa Quitéria, no Ceará, vivem o embaraço do licenciamento para a exploração do urânio, os moradores de Maniaçu, distrito de Caetité, na Bahia, já convivem com as consequências da extração do urânio. E é preciso dizer que Caetité não é só o urânio. Caetité, eu diria assim, ele é o olho do furacão de um conjunto de grandes empreendimentos. O urânio, de um lado, que já estava sendo minerado, com todas as suas consequências para a saúde, para o meio ambiente e para a população, e negação de direitos. Do outro lado, há uma grande discussão para a implantação de uma mina de ferro. A única mina de urânio ultimamente ativa aqui no Brasil é esta daqui na região de Caetité. Os recursos minerais chegam a mais de 99 mil toneladas de urânio. A exploração começou no início dos anos 2000 e desde essa época o povo aqui tem pago um preço alto por ser vizinho de uma mina radioativa. A Casa da Celina faz divisa com o terreno da INB, Indústrias Nucleares do Brasil.
O primeiro impacto de tudo chega primeiro na casa dela. Quando está ventando norte, a poeira vem tudo para aqui. O pó resultante da explosão das rochas vem para o teto da casa dela. E quando chove, a água que é acumulada na cisterna a partir das calhas traz todo esse material. Eu queria que eles viessem aqui e olhassem aquela água ali que eu uso. Você vai passar e você olha. Será que eles usariam? Será que eles tomavam banho com aquela água? E o medo de desenvolver algum tipo de câncer só aumenta com o passar dos anos. Eu já perdi irmã, já perdi cunhada, vizinho, sabe? Tem uma família aqui que já morreu, a mãe, a filha, agora tem outra filha com câncer. E a senhora tem medo? Eu tenho medo, sim, eu tenho medo, mas o que eu posso fazer? Eu não posso sair daqui e deixar o que é meu. E eu vou para onde? O Programa Nuclear Brasileiro começou as atividades no distrito de Maniaçu, em Caetité, no início dos anos 2000. Até 2015, produziu 3.750 toneladas de concentrado de urânio a partir da extração a céu aberto na mina da Cachoeira. O licenciamento para a lavra, também a céu aberto, de uma nova jazida, a mina do Engenho, foi autorizado pelo IBAMA no fim de 2019. Em dezembro de 2020, a mina começou as atividades. E chegamos aqui dizendo naquela época que nós entramos, dizendo para o pessoal que eles iam trabalhar aqui na região, que ele ia trazer bons empregos para o pessoal daqui da região, as comunidades, ajudar a população, dar bons empregos, ia ter muito serviço, valorizar o que a gente tinha, que a gente às vezes vendia aqui um pedacinho de terra aqui na compração, dava para comprar uma casa boa em Caetité, ou em Guanambi, ou em várias outras cidades, né? Então, umas promessas que a gente achou sim, que ia ser umas coisas muito boas. Mas a promessa do emprego nunca chegou. O ANB chegou, mas só que o ANB fica querendo pessoas que já estão, como é que se fala, formado, não é? Que tem um curso para trabalhar lá nela. Então, como o povo aqui não tem esse curso para trabalhar lá nela, então o pessoal fica sem emprego. Só fica trazendo gente de fora, quando fala isso, eles falam lá, mas é porque o povo aqui não tem um curso. Então, eles não oferecem curso para o povo, aí o povo fica sem esse trabalho lá. Desde o início da operação, o que muitas comunidades afirmam é que elas nunca foram ouvidas sobre o desejo da implantação desse grande empreendimento. Foi algo impositivo e sem chance de escolha. Entre os locais afetados estão 15 comunidades tradicionais quilombolas que passam pelo processo de reconhecimento. A gente aqui, fica muito preocupado por causa da poluição, né? Porque eles falam uma coisa e outra, que eles nunca falam pra gente que não tem problema, né? Aí chega aí, vai tirando o minério e tal, e no final só deixa problema para as comunidades, né? Eu sou contra não ter as reuniões nas comunidades para poder explicar e dar um emprego, dar uma saúde mais de qualidade às comunidades, porque as comunidades aqui é tudo fraquinho, tudo necessitado e vive num sufoco desse e eles não dão uma assistência de conformidade. É a nossa raiz, a gente nasceu, criou aqui, né? Eu não queria sair daqui do território. Onde minha mãe nasceu, ela já morreu, né? Eu tenho meu pai e a família toda, né? Então, porque se a gente sair, a gente fica separado. Nós não ficamos juntos mais, né? Os meus irmãos não vai ficar mais, cada um vai ter que achar um lugar para morar. Ao longo desses anos, mais de 15 poços de água já foram interditados por causa da radiação. Mas, segundo os moradores, não existe um monitoramento desta água que seja transparente para as comunidades. Se você entra numa mina de urânio com máscara, com toda a proteção, que o trem é perigoso, né? Por que essa água pode ser jogada no céu aberto, no subsolo, né, para contaminar as propriedades que está? Porque aqui a região semiárida, as chuvas cada vez mais reduzidas, né, exceto os últimos anos. E a mineração como um todo, ela utiliza muita água, né?
E no caso da INB, isso vem ocorrendo. Inclusive, os poços artesianos das famílias estão cada vez mais reduzindo. Então, as famílias estão ficando cada vez mais sem condição de acesso à água. E existe um outro agravante, é que os poços artesianos que muitas dessas famílias elas abrem, não existe um processo de análise dessa água. Como a gente vive numa região que é a região uranífera, ou seja, independente da atividade da INB, essa água pode estar contaminada. A solução de urânio é transportada em tambores por caminhões que percorrem quase 700 quilômetros até o porto de Salvador. É esse urânio que é utilizado no abastecimento das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. E por se tratar de um programa nuclear, a população vizinha à mina não fica sabendo nem dos acidentes de vazamento do material radioativo. Eu acho que tem uma coisa que a gente acompanha ao longo desse histórico de presença da mineração de urânio. Primeiro, assim, é a gente dizer que ela é uma caixa secreta. Nós, enquanto população, e nós, enquanto sociedade civil, pouco conhecemos das entranhas mesmo do programa nuclear brasileiro. E a exploração da mina aqui em Caetité, ela não é diferente. Nos relatórios tem diversos acidentes de transbordamento de licor de urânio, de vazamento para o lençol freático, resultado de poços artesianos, de nascentes, não nascentes, mas fontes que estão todas contaminadas por urânio que não pode usar. Ele é um projeto autoritário porque ele tira o direito de participação das comunidades, nega voz às comunidades. Essas mulheres que têm medo de se identificarem por represálias afirmam que enfrentam os problemas na comunidade há muitos anos e que toda a situação envolvendo a água contaminada se naturalizou entre os moradores. Também a gente vê hoje a escassez da água, né, na nossa região, porque antigamente, né, era muita água, assim, né? Hoje, assim, os poços, aquelas nascentes foram secando, né? E aí a gente já vê esse impacto, assim, né? Eu sinto também prejudicada, porque eu tenho terreno próximo da mina, né? E então, meus terrenos, eu tenho certeza que acabou todo o valor. Se for para mim vender, né? Ninguém, outra pessoa vai comprar, se não for mesmo a mina, né? Porque fica vizinho, faz limite com a mina. Então, para mim, tá difícil, né? Porque se eu precisar vender, eu não consigo vender. A comunidade, sim, ela aceita, né? Ela acha assim, não quer se envolver, sabe? Acha que é normal. E aí acostumou, não quer se envolver, sabe? Uma das consequências para a região aqui de Caetité, depois do início da exploração do urânio, foi o êxodo rural. Muitos moradores que tinham as suas propriedades aqui não conseguiram conviver com a mineração e abandonaram as suas casas. Muitos até mesmo sem receber uma indenização. Por isso é comum aqui nas redondezas ver casas como esta daqui, abandonadas e sujeitas ao desgaste do tempo. Paredes que foram erguidas com tanto trabalho agora estão caindo e perdendo a memória dos seus ancestrais. A população que ainda permanece porque não tem para onde ir. E, inclusive, a empresa não realiza um processo de indenização, pelo contrário, deixa as comunidades sobre o medo para que as comunidades saiam por si só, sem nenhum processo de adquirir a propriedade por parte da empresa, e assim ela vai se apropriando das áreas e mantendo o seu controle de forma autoritária, impositiva e negando qualquer tipo de informação às populações. Porque as pessoas aqui, quando a gente fala que vendeu uma área, que um preço aqui, o pessoal cisma de comprar. A pessoa não quer. Diga assim, bom, eu te compro. É perto da INB? Não interessa não. Não interessa não, porque se eu comprar lá, o que vai acontecer? Eu vou morrer intoxicado, a minha família vai morrer intoxicada, a minha criação vai intoxicar, eu não posso plantar minha rocinha, aí eu não posso plantar minha horta, aí eu não posso criar minha vaquinha de leite, eu não posso criar meu cavalo. Né? Inclusive, o que acontece com a nossa família. Então, nós aqui, o que nós temos aqui hoje em dia, não tem valor.
O medo que assombra as comunidades vem de diferentes formas, inclusive sobre a ligação de casos de câncer na região. É em Caetité a cidade com a maior incidência da doença em todo o estado baiano. Um recente estudo da Universidade Federal da Bahia apontou as taxas acima da média. As mulheres morrem anualmente por câncer de pulmão 6,27 vezes mais do que no restante da Bahia. Já as mortes de homens com menos de 50 anos por câncer gastrointestinal tiveram um aumento 19 vezes maior que nas outras partes do estado. Primeiro que há uma total ausência do Estado brasileiro junto a essas populações, né? E isso para a gente é um processo muito ruim de negação, porque uma vez que você tem um empreendimento desse porte, se você tem os problemas que ele causa, se a gente está aqui numa população, num dos municípios, numa trijunção de municípios, entre Caetité, Lagoa Real e Livramento, que você tem os maiores índices de morte por câncer, justamente naquela região. Ou quando não se detecta por câncer, se coloca por causas desconhecidas. E você tem uma total ausência do Estado brasileiro para trabalhar, estudar e intervir justamente nessa realidade. Isso aí eu falo em todas as esferas. Você deita, acorda com isso na cabeça. Né? Será que a pessoa que morreu de câncer ali não é prejudicada pela NB? A gente sabe que o urânio é natural, é uma coisa que Deus deixou aí, né? na Terra. A gente vê os casos de câncer no Brasil, no mundo inteiro. Mas quando você pega uma cidade pequena, né? E não vou falar de Caetité, fala aqui do distrito de Manhuaçu. E você pega aqui, tem dia, aconteceu morrer 2 pessoas num dia só de câncer. Na tentativa de conscientizar os moradores, as diversas organizações da sociedade civil e da igreja se deram as mãos. São visitas, rodas de conversas e pesquisas que são realizadas para buscar soluções. Nos últimos anos, a Caritas tem desenvolvido um trabalho de acompanhamento com as comunidades ali naquela região, numa perspectiva de principalmente fortalecer as experiências, as iniciativas que a gente entende como boas práticas das comunidades, desde a construção de tecnologias de convivência com o semiárido, como as cisternas, as caixas d'água, para auxílio, né, na produção da agricultura familiar, mas também na perspectiva do acompanhamento político, auxiliando a luta por direitos mesmo das comunidades, né? O movimento ele tem buscado estudar, compreender o programa nuclear brasileiro, a mineração de urânio, e a gente, enquanto movimento, vai para as comunidades ver de perto, conversar com os afetados por mineração e fazer a escuta dessas comunidades. Tem havido muita dificuldade pelo desgaste, né? Na medida que a gente não consegue encontrar respostas mais definitivas, na medida que o poder público também, de certa forma, blinda o próprio empreendimento. E nos últimos períodos houve uma fragmentação, né? Uma fragilidade nas lutas populares ali na região da mina de urânio. Mas nós, enquanto igreja, o nosso papel é de fortalecer essa esperança, né? Através de uma perspectiva do evangelho libertador, mas fazendo isso também através da luta por direitos, né? Da luta pelas políticas públicas e pela garantia, principalmente para que a empresa faça a compensação necessária, né, para as comunidades. Em 2008, a partir da iniciativa do padre Oswaldino, foi criada a Comissão Paroquial do Meio Ambiente da Diocese de Caetité. Foi a partir desta comissão que a resistência diante de abusos cometidos na região foram sendo registrados. A preocupação sempre foi com a vida das pessoas e também com as consequências ambientais para a região. A Comissão Paroquial do Meio Ambiente era esse ponto de articulação das diversas assessorias e forças e mobilização da população para acompanhar todas essas situações. A extração uranífera no país é parte de um plano do governo federal de investimento bilionário na energia nuclear, que prevê a construção de 8 novas usinas até 2050. A extração em Caetité deve ser realizada pelo menos ao longo dos próximos 30 anos, o que é tempo suficiente para deixar um rastro de devastação irreparável. A perspectiva da igreja está respaldada na ótica da Laudato Si do Papa Francisco, a casa comum.
O planeta é nossa casa e é de todos. É injusto que uma população não usufrua de nada dos bens que tem no seu território e que isso é invadido, porque a forma que põe a mineração e os licenciamentos é uma invasão. Explora esses bens para gerar lucro para outras pessoas que às vezes nem no país moram. A palavra impunidade é o que tem mais ecoado no coração das comunidades atingidas e das famílias. A aldeia Anaúxo-Ramo existe dentro de nós, mas aqui não existe mais. Hoje nós somos umas pessoas que nós deixamos de viver a vida assim que a gente tinha para viver uma morte por muito tempo. É um crime brutal, sem precedente. Quem comprou e quem vendeu o atestado de barragem negociou as nossas vidas, a vida das nossas joias. E hoje negocia o nosso sangue e as nossas lágrimas. Nesses mais de 500 anos de mineração no Brasil, são incontáveis os episódios de mortes e crimes ambientais. Mas nada se compara ao maior desastre humanitário e à maior operação de resgate da história do país. No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompeu e matou 272 pessoas. Mas os problemas já existiam muito antes do mar de lama invadir a região. A poucos quilômetros da devastação que a lama provocou está a comunidade de Casa Branca. É ali, no bairro da Jangada, que está a nascente do riacho que abastece cerca de 200 residências. O seu Silvio, na casa dos 70 anos, vem quase diariamente mata adentro para verificar se está tudo certo. Primeira coisa na casa é Deus, segundo é a água, né? Então, sem água ninguém faz nada, né? A comunidade tem autonomia da gestão da água. São os próprios moradores, por meio de uma associação comunitária, que protegem a nascente e fazem os reparos necessários. Mas a nascente, que já abastecia a comunidade há mais de 40 anos, está dentro da área da mineradora Vale. A água do bairro vem direto da nascente, né? A associação tem uma organização, uma autogestão da água, então fez as obras de captação e distribuição dessa água para o bairro. Em determinado momento a gente foi surpreendido com uma água marrom, barrenta, chegando na casa das pessoas. Foi a partir daí que nasceu um movimento de moradores preocupados com as águas em Brumadinho. As comunidades começaram a se questionar o que poderia acontecer em decorrência da mineração. E esse movimento atuou por 10 anos, fazendo tudo que estava ao nosso alcance, com muito esforço, com muita dedicação, desde denúncias no Ministério Público. E tenho a grande preocupação de um dia, eu tenho 50 anos, daqui 10, 20, 30 anos, chegar lá e não ver mais a água correndo lá limpa como ela corre hoje. Em todas essas experiências, tudo que a gente fez diante das autoridades e da própria Vale, a gente sempre foi desqualificado, ignorado, estigmatizado e agora, depois do problema todo do rompimento da barragem, inclusive perseguido, ameaçado. Então as pessoas têm toda uma história antes do rompimento da barragem que prova que esse crime é só consequência de uma conduta constante e violadora de direitos que a Vale é um modus operandi. Na luta pela preservação da água, os moradores da região jamais conseguiriam imaginar o que estava por vir. No dia 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia e 28 minutos, a barragem 1 da mina do Córrego do Feijão da mineradora Vale se rompeu.
10 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram, provocando uma onda de lama de 18 metros de altura a 180 km por hora e fez um rastro de devastação de pelo menos 300 quilômetros. O filho da Andresa, que já era técnico em mineração e havia acabado de se formar em engenharia de produção, estava no primeiro lugar onde a lama chegou. Então ele tinha acabado de almoçar, ele estava... Hoje já estava no escritório ou a caminho, né? Então, assim, foi uma tortura, né? Foram 105 dias de muita dor, de muita angústia, de muita procura. Hoje, a dor, né? A sede por justiça, pela não repetição do crime, né? E a dor também da procura, porque tem 6 joias lá. O Bruno fez estágio na Vale e tinha sido efetuado como engenheiro em setembro. Era o sonho realizado de trabalhar em uma multinacional, mas que se transformou no pesadelo da família. A Vale, ninguém de lá fez um contato por telefone. É como se tivesse, assim, nada, ninguém lá, como se não tivesse acontecido nada. Até hoje, a Vale não fez esse contato. Nós fizemos o contato com a Vale, mas ela conosco, isso nunca foi feito. A Igreja Católica já era espaço de acolhida e de debates sobre a mineração. Mas naquele dia 25 de janeiro, o espaço da Igreja Nossa Senhora das Dores, na comunidade do Córrego do Feijão, se transformou em um posto de comando da operação de busca e resgate dos afetados pelo rompimento da barragem. Nessa área, os helicópteros pousavam, trazendo as vítimas. A igreja, dedicada à Mãe das Dores, passou a receber todas as dores de um povo. Tinha estrutura toda montada aqui dentro da igreja para receber as pessoas machucadas, né? Até para dar os primeiros atendimentos. Mas de forma, eu acho que assim, isso durou muito pouco, porque as pessoas não chegaram a tempo de ser socorridas. Várias ações que nós fizemos foram também apoiadas pela igreja, como organizar a comunidade, por exemplo, depois do rompimento da barragem, daquele crime da Vale, para que a comunidade tivesse seus documentos organizados para receber os direitos que teria acesso, né, que deveria ter acesso, enfim. A gente achou que depois de Mariana ia haver uma decência, né, uma responsabilidade, e aí veio aqui em Brumadinho, né? E aí veio Brumadinho, a gente teve por um momento assim a ilusão de que as coisas iam, né, ia ter um pouco de moral, né, de dignidade, de respeito, de humanidade, né, enfim. Por onde a lama passou, deixou marcas irreparáveis. Casas destruídas, famílias interrompidas e futuro incerto. A aldeia Naoxuã, da etnia Pataxó, também passou a conviver com a lama permanentemente. O rio Paraupeba, que foi contaminado, abastece as 47 famílias que moram ali. A água, que era cristalina, virou barro. A nossa realidade hoje é essa que você está vendo, todo mundo sem esperança. Assim, o que eu falo sem esperança é de poder fazer uma dança na beira do rio, de poder dançar um auê dentro da comunidade, porque nós temos costume de estar assim, sem poder estar, tem que estar limitado com chinelo, porque hoje nós não possamos ter contato com o minério, né? Então nós temos a liberdade da gente pisar no chão, sentir a terra. Os impactos da mineração prejudicou nós em todos os meios, né? Em todo o meio, da saúde, né? Da financeiro, materialmente falando também da cultura, né? Nossa tradição, né? Nossos rituais sagrados. Tem crianças aqui que você pode olhar, ele está com ferida no corpo, né? Porque tem mães que muitos não gostam de mostrar, porque por ser indígena também não gostam muito de aparecer, né? Começa a sair aquelas bolinhas, descascar a pele, começa a ferir, né? A cabeça, a história toda.
aqui é um local morto, né? É um local de velório. Mas a Vale, ela insiste em dizer que não está contaminado, que essa água aí pode até se beber. Dois anos depois do crime em Brumadinho, em fevereiro de 2021, a Vale assinou um acordo de reparação socioambiental no valor de 37 bilhões e 68 milhões de reais. O acordo tem natureza apenas civil e não penal, mas apenas 30% desse valor será destinado ao município de Brumadinho. Porque a vida das nossas joias, dinheiro nenhum vai pagar. Mas quando você vê uma empresa fechando o ano, né, sendo valorizada em cima do sangue das nossas lágrimas, a gente pensa, nós precisamos que o dano-morte ele seja reconhecido. Então acho que está na hora do Brasil, Minas Gerais, acordar para realmente um levante a favor da justiça. Chega de impunidade em relação a esses grandes empreendimentos. Eles não estão aqui no nosso solo em prol da vida. Eles estão respondendo a questões internacionais para poder encher o bolso ou o banco de pessoas que nós nem conhecemos, enquanto as nossas comunidades estão aí, perdendo a vida. Já no âmbito penal, o processo ainda segue em discussão entre a esfera estadual e federal. Na investigação, ficou claro que as empresas sabiam dos riscos que corriam com a barragem. Elas sabiam que a barragem tinha problemas, né, estava instável, mas mesmo assim, Vale pressionando e Tuvisud consentindo, porque tinha interesses em relação a outros contratos com a Vale, esse atestado de estabilidade foi positivo, né? A barragem foi atestada como estável e isso fez com que as autoridades não pudessem tomar nenhuma medida de proteção ou pelo menos retirar as pessoas do caminho da lama, né? Como reflexo das inúmeras violações de direito em Brumadinho e diante de todo o cenário do Brasil em relação à mineração, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, montou a Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração. A Igreja, mais uma vez, se faz presente na luta ambiental e social. Em Brumadinho ou em outro local, é a união de forças. Ela está tendo bastante força para poder incidir nas comunidades, né, nas dioceses, províncias, mas sobretudo criando redes, né, por exemplo, com o Conselho Indigenista Missionário, com os quilombolas, com a dimensão sócio-transformadora da CNBB, com as pastorais que são de ecologia integral e mineração. Então nós temos esse trabalho coordenado pela comissão que tem feito várias incidências, inclusive pautando junto ao governo federal, estadual, questões muito importantes que exatamente nos mostra essa profunda ligação de que a saúde nossa, humana, depende muito também da forma da gente cultivar a saúde da criação, a saúde do planeta. É como dizer, a Igreja no Brasil reconhece formalmente a importância desse tema para a evangelização, e entendemos a evangelização como cuidado de todas as relações entre as pessoas, das pessoas com Deus e das pessoas com a criação. Então, a CNBB reconhece que esse desafio da defesa dos territórios e das comunidades é uma forma de evangelizar, de anunciar esperança. Então, quando se interfere do jeito que interferiu, está interferindo aqui no meio ambiente, naturalmente isso vai ter impacto sobre nós. Então, essa nova consciência da ecologia integral é para exatamente a gente promover, acelerar essa conversão ecológica, que é a forma de a gente relacionar com a nossa casa comum, como irmãos e irmãs. Enquanto houver essa voracidade capitalista de que a Terra, de que o planeta, os recursos naturais estão à nossa disposição para explorarmos em nome do lucro, nós nunca vamos estar seguros. Essa dimensão da escuta, que o Papa Francisco sempre chama como essencial, como o primeiro passo bíblico também do nosso Deus, que escuta o clamor, e o Papa diz, é o clamor dos pobres e da terra. Essa dimensão da escuta depois te empurra, né? É quase como se essa força que entra pelos ouvidos, passa pelo coração, depois te pega nas pernas e nos braços e te diz, não pode ficar parado.
Mar de lama, nunca mais. A tragédia aqui em Brumadinho deu mais urgência nas discussões relacionadas à segurança e à gestão das barragens de rejeitos e resíduos em Minas Gerais. Um projeto de lei que já tramitava na Assembleia Legislativa de Minas foi sancionado como lei em 2019 e instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens. Ela prevê algumas medidas bem interessantes, no sentido do descomissionamento progressivo, né, das barragens a montante, que são as mais perigosas, aquelas construídas com uma tecnologia mais perigosa, mais arriscada, menos qualificada. Uma lástima, né? Passaram-se primeiro, esse projeto foi apresentado em 2016, só em 2019, depois do rompimento da barragem de Brumadinho, com muita pressão da sociedade, ele foi aprovado e agora 3 anos que as barragens deveriam estar, era o prazo para as barragens estar descomissionadas, infelizmente a gente vê essa movimentação de mais prazo. Passados 3 anos, das 45 aqui em Minas Gerais desse tipo, apenas 4 foram efetivamente descomissionadas. A garantia de não repetição deste crime está no acordo de reparação da Vale, mas não há reparação para tanta dor. O modelo de negócio proposto pela economia mineradora tem feito com que cada vez mais os trens saiam cheios e voltem vazios. A riqueza que sai das comunidades tem custado um preço alto para quem fica, e a garantia de não repetição pode não ser tão garantida assim. A gente se compromete, né, com todas as lutas em nome do Evangelho de Jesus, em nome do Reino de Deus. Não tem opção para a gente de sair ou de deixar as pessoas na mão, né? Às vezes, em muitas situações, resta a igreja, resta a presença da gente, o afeto. Isso também nos leva a refletir sobre esses novos empreendimentos minerários, que na calada da noite consegue declaração de conformidade, que na calada da noite quer se instalar e acabando, né, de fato, assim, com a esperança de dias melhores. Como bispo, há certeza de que eu respondi com a minha consciência da melhor maneira, que era não, nesse momento, abandonar o nosso povo, né? Nossa produção procurou pelos responsáveis para responderem sobre as denúncias e questionamentos ouvidos na reportagem. Em nota, o consórcio Santa Quitéria disse que no dia 18 de março, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, aceitou o estudo e relatório de impacto ambiental. E como próximo passo, o órgão vai analisar os documentos e determinar a convocação de audiências públicas, nas quais a população será ouvida sobre o projeto, seguindo o devido rito legal. E que todas as contribuições e sugestões recolhidas nessas audiências serão respondidas pelo consórcio e avaliadas pelo IBAMA. O projeto Santa Quitéria afirmou também que antes e durante todo o período de operação serão feitos monitoramentos periódicos de radiação, emissões de ruídos, qualidade do solo e das águas para comprovar que os índices estão dentro dos padrões previstos na legislação. Ainda em relação aos potenciais riscos da radiação, o projeto Santa Quitéria empregará controles que irão assegurar níveis de exposição bem abaixo dos limites legais, proporcionando ainda mais segurança. Por fim, o consórcio Santa Quitéria disponibilizou um site para que todos possam conhecer os detalhes sobre o empreendimento. Já sobre a situação em Caetité, na Bahia, nós não tivemos nenhum retorno. Sobre a situação e as reclamações em Brumadinho, nós também entramos em contato com a Vale, mas também não tivemos nenhum retorno.